Aleluia, glória a Deus. Abrimos o nosso dia glorificando o nosso amado, exaltando Ele. Vamos orar? Querido e amado Deus, consagramos, Senhor, este dia ao Senhor. É o terceiro dia do nosso projeto de jejum e oração. Estamos aqui, Senhor, como as tuas noivas, como as tuas escolhidas, como aquelas que o Senhor selecionou. Sim, se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou e nós atendemos ao teu chamado. Por favor, Jesus Cristo, seja o nosso general, seja aquele estrategista, seja aquele que vai adiante de nós, preparando o caminho para nós. Por favor, nos livra dos acidentes, nos livra das ciladas, nos livra das armadilhas que estão visíveis e principalmente das invisíveis. Livra a nossa família, nos cobre com o teu sangue. Que o teu poder esteja sobre a nossa vida, protege a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa retaguarda. Colocamos diante do Senhor o nosso Brasil. Cuida do nosso país, cuida da parte econômica, cuida da parte política, cuida de todas as áreas do nosso país. Nos livra, Senhor, do roubo, nos livra, Senhor, das drogas, nos livra dos cartéis que muitas vezes estão espalhados em todas as esferas da nossa cidade, dos nossos estados, do nosso governo até federal, seja com o nosso presidente, com os nossos governadores, com os nossos deputados estaduais, federais, vereadores, seja, Senhor, com os nossos tribunais, os tribunais de justiça, os tribunais de conta, todos os tribunais do trabalho, todos os órgãos federais, todos os órgãos estaduais, todos os órgãos, Senhor, que foram criados para movimentar, cuidar de todas as áreas do nosso país, seja com os ministros, com os ministérios, com os secretários. Abençoa suas equipes, a assessoria. Abençoa, Senhor, também todos os nossos empresários, todos os nossos grandes setores de indústrias e os pequenos também. Abençoa todas as pessoas que movimentam a economia deste país. Abençoa todos os empreendedores, sejam eles de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Abençoa todas as pessoas que são funcionárias, empregadas de outras, que nós possamos sempre estar orando pelos nossos líderes. Abençoa, Senhor, também os nossos cônjuges e os nossos filhos, e que esse estudo traga muita luz, muita liberdade para nós, muita libertação, que possamos avançar, progredir no estudo da Tua Palavra e principalmente na prática da Tua Palavra, que essa prática traga para nós muitas vantagens, muito lucro. É essa a nossa oração inicial em nome de Jesus. Você que está desde o primeiro dia comigo, vamos perseverar, se organize todos os dias, ore de manhã, ore de tarde, ore à noite. Você que está chegando agora, a mesma coisa, oração é como respiração. Precisamos ter um tempo certo de oração, sim, mas precisamos orar também fora de tempo, aonde estivermos, no trabalho, no transporte, em casa, aonde formos, precisamos que as nossas orações cheguem na nossa frente. Significa que nós já precisamos orar por tudo que vai acontecer ao longo do nosso dia, e mesmo durante o dia a gente segue orando, de forma que a gente está entregando o nosso caminho ao Senhor, entregando os nossos planos ao Senhor, e quando fazemos isso, temos a garantia que Ele estará cuidando de nós, que Ele estará organizando os nossos planos, sonhos e propósitos para que sejam exitosos. E é isso que nós mais desejamos, alcançar êxito, sermos vitoriosas em todos os assuntos, em todas as esferas. Vimos também a importância de ter uma mente em paz, uma mente tranquila, uma mente calma. Isso não significa que vamos parar todas as nossas atividades. De verdade, isso significa que mesmo tendo um dia com muitas atividades, nós vamos treinar a nossa mente para enfrentar cada uma das atividades em paz, sossegada, quieta,
calma, tranquila, porque o nosso Deus está cuidando de nós. Hoje é o terceiro dia do nosso estudo. Vamos ver o poder do espírito e da mente estarem em unidade. E você que não ouviu o estudo número 1 e o estudo número 2, não se preocupe, está tudo gravado no canal do YouTube. Você vai lá e escuta. Nós vamos ter 5 estudos por semana. No final de semana não temos estudo, então você aproveita para rever algum que foi para você muito importante e aquele talvez que você tenha perdido. Se você perde um estudo, não fique para trás. Pule ele e vá para o do dia seguinte e você vai acompanhando o do dia. E no final de semana é que você volta para aquele que você perdeu naquele dia. Então, ninguém vai ficar para trás. Nós vamos estar sempre ouvindo o estudo do dia. E no final de semana, se quisermos, nós vamos lá e repomos aquele que perdemos naquele dia. Ou então, ouvimos novamente aquele que nos impactou muito, que precisamos reforçar aquele estudo, aquela prática na nossa vida. A importância desse estudo é termos uma vida diferente, é termos uma vida na qual nós somos mulheres capazes de enfrentar o que quer que seja que apareça no nosso caminho. Enfrentar com as armas corretas, com as armas apropriadas, com a finalidade de sermos vitoriosas em cada desafio. Quero consagrar o estudo de hoje com a palavra que está em 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Esse versículo nos mostra que precisamos orar em todo tempo, orar com os nossos pensamentos, orar pensando sobre o que estamos orando, mas também orar com o Espírito. E todas vocês que estão aqui, me ajudem a propagar o Evangelho para mais e mais mulheres. Você me ajuda apenas dando o seu joinha, o seu like no vídeo do YouTube, porque o próprio canal vai mandar para outras pessoas. E você também me ajuda enviando esse link para outras mulheres que precisam aprender a ter mais domínio próprio, a se sentirem mais seguras, mais convictas e que querem ser vencedoras em todas as áreas de sua vida. Você se torna uma semeadora, você se torna aquela pessoa que está jogando sementes de esperança, de encorajamento na vida de outras pessoas. E o que é que isso vai trazer de lucro para você? O que vai trazer de lucro é que tudo que você semeia neste planeta, você própria vai ter uma colheita. E eu quero que você semeie muito para que a sua colheita seja abundante, seja grandiosa, seja transbordante. Então envie o link para muitas mulheres no dia de hoje. Sobre as orações, nós precisamos entender que é muito importante orar em todo o tempo, orar na mente, orar no Espírito. Quando estamos pensando sobre o que estamos orando, nós temos aí o princípio da mente auxiliando o Espírito. O apóstolo Paulo, no texto, fala que ele orava tanto no Espírito como com a mente. No livro O Campo de Batalha da Mente, a nossa autora Joyce Meyer explica como ela pratica as orações, com as palavras dela. Frequentemente eu oro no Espírito, em língua desconhecida. Depois de ter orado assim, há algum tempo, muitas vezes algo vem na minha mente para que eu ore na minha própria língua. A minha mente está auxiliando o meu espírito nesse tipo de oração. Elas estão trabalhando juntas, obtendo conhecimento e sabedoria de Deus para mim, de uma forma que eu possa entender. Isso também funciona na forma inversa. Eu separo um tempo para orar, me coloco à disposição de Deus e aguardo um pouco. Se não há qualquer atividade particular no meu espírito, eu simplesmente sigo orando na minha mente. Sigo orando sobre os assuntos e as situações sobre os quais eu já tenho conhecimento. Assuntos do dia a dia, assuntos da semana, assuntos do mês, assuntos do ano, assuntos da família. Algumas vezes essas orações eu não recebo nenhuma ajuda vinda do Espírito. Parece para mim que eu estou lutando, que eu estou num deserto. Então eu continuo com algo do qual eu já conheço.
Continuo até que o Espírito Santo venha e tome conta de mim sobre os assuntos que Ele quer que eu ore com mais eficácia. Quando o Espírito Santo faz isso, então eu sei que eu atingi um ponto sobre o qual Ele que escolheu para mim o que orar. Não apenas algo do que eu estou querendo, mas algo que o próprio Deus quer que eu ore. Desta forma, a minha mente e o meu espírito seguem trabalhando juntos, um auxiliando o outro para o cumprimento da vontade de Deus. Vejam mesmo com o que ela nos relata. Podemos aprender com a experiência da Joyce Meyer que sempre que nos colocarmos para orar, precisamos nos colocar à disposição de Deus, aguardar um pouco, perceber quais são os pensamentos que começam a chegar na nossa mente. Diante desses pensamentos, seguimos orando sobre eles. Esses pensamentos, eles vão brotar e nós vamos aprofundar a oração neles. Se por acaso não brotar nenhum pensamento diferente, depois de um tempo que estamos ali aguardando em Deus, vamos então orar sobre aquilo que já sabemos que precisamos orar. Pode ser uma dificuldade que estamos tendo no trabalho, uma dificuldade que estamos tendo no nosso relacionamento matrimonial, uma dificuldade que estamos tendo com o filho, um avanço que queremos fazer na nossa carreira, nos nossos negócios. Pode ser qualquer atividade diária. É muito importante que sempre oremos, que coloquemos cada um dos nossos pleitos diante de Deus. No versículo inicial, Paulo fala sobre orar em línguas estranhas. E agora a Bíblia vai nos falar sobre interpretar as línguas estranhas. 1 Coríntios, capítulo 14, do 13 ao 14. O apóstolo Paulo está falando assim: pelo que o que fala em outra língua, uma língua desconhecida, deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Nesse versículo, Paulo está explicando para todos aqueles que receberam o dom de orar em línguas, que quando você está orando nessa língua estranha, você está orando no Espírito, mas você não consegue entender o que você está orando. Por isso que ele diz que a mente fica infrutífera. E aí ele estimula para que você ore, para que o próprio Deus, que lhe deu o dom de orar na língua estranha, lhe deu o dom também de interpretar o que você está orando numa língua estranha. Aqui nós vemos um outro exemplo de como o espírito e a mente trabalham juntos, através do dom de línguas e do dom de interpretação de línguas. Quando uma pessoa fala numa língua estranha, a mente fica infrutífera até que Deus dê a esta pessoa, ou se ela está numa reunião de oração e ela fala em voz alta, Deus pode entregar a interpretação a uma outra pessoa do que ela está falando. Esses dons, tanto de línguas estranhas quanto o de interpretação do que foi falado, a pessoa que recebe a interpretação, ela recebe a compreensão do que aquela primeira pessoa que falou na língua estranha falou. Vou dar um exemplo bem prático. Alguns cristãos estão reunidos em oração e a irmã Maria se levanta e fala numa língua estranha a mensagem que ela recebeu de Deus. Mas para a própria Maria, quando ela está falando, aquilo é desconhecido. Ela recebeu aquela mensagem no Espírito e ela está entregando. Deus pode dar a interpretação de duas formas. Ele pode dar a interpretação à própria irmã Maria, que se levantou e falou na língua estranha, ou ele pode escolher dar a interpretação a outra pessoa que está presente na reunião de oração. E essa outra pessoa vai levantar em seguida e vai trazer para todos que estão ali presentes a interpretação do que Deus enviou através da irmã Maria. Vemos claramente o princípio da mente auxiliando o espírito funcionando nesse exemplo.
também quero chamar a atenção de cada uma aqui para a importância de treinarmos a nossa mente. Pois neste exemplo que eu dei, se Deus chegou e usou uma pessoa para falar numa língua estranha, ele vai naquele ambiente procurar alguém que está presente ali para trazer a interpretação. Entretanto, Deus vai ter que deixar de lado todas as pessoas que estão com uma atividade frenética na mente, porque essas pessoas não vão ouvir o que Deus tem para entregar. E aí ele vai encontrar naquela reunião, será uma pessoa que está com a mente tranquila o suficiente para receber aquela interpretação? Já estive presente em muitas reuniões que a pessoa que levanta e entrega a mensagem na língua estranha, em seguida ela mesma recebe de Deus a interpretação do que ela falou e ela entrega para todos a interpretação do que ela falou. Como também eu já vi acontecer de uma pessoa se levantar e entregar a mensagem na língua estranha, ninguém entender nada, mas daqui a pouco outra pessoa lá do outro lado da reunião levanta e começa a entregar a interpretação. É incrível, é maravilhoso, é de Deus e todas nós temos acesso a isso. Nós vamos orar hoje para aquelas que já são batizadas no Espírito, orar mais em línguas estranhas. E para aquelas que ainda não receberam esse dom, receber de Deus o presente do dom das línguas estranhas. Por que a gente chama de língua estranha? Ela é estranha a nós que falamos português. É uma língua espiritual, é uma língua que vem direto do Espírito de Deus para o nosso espírito. Essa língua é uma língua concedida por Deus para aquele que tem a mente alerta e pacífica. Veja o que Isaías fala no livro dele, no capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que Isaías está dizendo é que Deus vai guardar em perfeita e constante paz aquela pessoa que tem uma inclinação e um caráter firme em Deus. Aquela pessoa que confia em Deus, que espera em Deus, que aguarda Deus, que busca Deus, que quer ouvir Deus. Eu espero que todas nós tenhamos compreendido a importância de mantermos a nossa mente pronta, alinhada, para que Deus possa trabalhar nela. Assim, ela vai estar trabalhando ao lado do nosso espírito. Teremos o princípio funcionando, mente e espírito trabalhando juntos. Esta é uma meta maravilhosa para o ano de 2024. Praticar, manter a mente calma, tranquila, serena, vigilante, numa frequência normal, para que ela possa auxiliar o nosso espírito. Prestem atenção, Satanás sabe muito bem deste princípio. É por isso que todo ataque é direcionado à nossa mente. Tudo que ele está fazendo no exterior é para trazer desestabilização a nós. E ele faz isso usando as circunstâncias, as pessoas. Ele quer sobrecarregar, extenuar a nossa mente, enchendo ela com pensamentos errados. Quanto mais ele estressar a nossa mente, mais ele torna ela indisponível ao Espírito Santo. O diabo não dorme, ele vai usar tudo para levar o nosso espírito humano a sabotar a nossa própria mente. Por isso que precisamos cuidar da nossa mente, manter ela em paz, treinar, dar várias paradas ao longo do dia para prestar atenção como estão os nossos pensamentos, entregar todos eles a Deus e entrar no estado de espírito pacífico. Esse é um treinamento prático, todo o tempo, toda hora está descarregando aquilo que deixa a mente atribulada. Uma outra boa prática é organizar a nossa rotina, tirar da cabeça todos os afazeres, colocar num papel, faz uma lista do que você precisa resolver no dia e escreve no papel. Muitas pessoas não fazem a lista no papel, ficam repassando a lista na cabeça. Isso sobrecarrega a mente. Faz a lista no papel, já ora e entrega a Deus. Tal hora eu tenho
essa reunião, tal hora eu tenho tal compromisso, hoje eu preciso fazer o supermercado, hoje eu preciso levar o filho no médico, hoje eu preciso ir no médico. Você vai botando tudo que você precisa fazer no papel. Na hora que você bota no papel, você já descarregou a sua mente. E na hora que você ora, você já está fazendo com que os seus compromissos estejam cobertos pelo sangue de Jesus, pelo poder sobrenatural de Deus, e Deus vai organizar a sua agenda. Se tudo que você escolheu tiver em perfeitas condições de acontecer, vai acontecer. Esse é o plano A. Se coisas começarem a dar errado, você não vai perder a sua paz. Você vai entender que existe um plano B da parte de Deus, ou mesmo um plano C. E você vai se tornar uma mulher flexível, que vai vencer a cada dia todos os seus desafios. Além do que, por estar orando e entregando a Deus, você vai começar a ter mais nitidez, você vai ter mais luz, vendo Deus agir na sua vida. Muitas vezes você não vê o agir de Deus porque você não criou o hábito de entregar a Deus todas as coisas e de continuar orando sobre elas. Entregar a Deus não significa que você não vai orar mais nunca. Significa que você vai continuar orando, intercedendo sobre tudo aquilo que é importante, que precisa ser orado e intercedido, mas você vai fazer isso de um local pacífico, um local na sua mente, onde você tem paz, onde você está tendo domínio sobre as suas emoções, onde você está sendo cabeça. A cabeça escolhe o que vai fazer. A cauda, ela é levada pelas circunstâncias, ela é levada pelas emoções. A pessoa que está atribulada e não encontra o lugar de descanso, não encontra o lugar de descarregar a atribulação, vai tomar decisões ruins baseadas na tribulação. Significa que ela está sendo cauda, ela está deixando a tribulação mandar na vida dela. Mas quando ela encontra esse lugar de descanso, ela se posiciona e deste lugar ela olha para o que está acontecendo, ela vê as opções que ela tem e ela passa a escolher qual é a melhor opção diante desta situação. Entendeu? Glorifico a Deus pela sua vida, glorifico a Deus pela sua coragem. Esse estudo é para mulheres corajosas, para mulheres que estão se desafiando a viver o melhor de Deus para as suas vidas. E agora, com a sua permissão, vamos orar juntas. Querido e amado Deus, colocamos esse estudo diante do Senhor, que aprendemos aqui sobre o dom das línguas estranhas, sobre o dom da interpretação de línguas. Eu oro agora para que cada uma das minhas irmãs seja ativada nesses dons, que elas desejem esses dons, aquelas que já foram batizadas no Espírito Santo, que o Senhor ative para que elas diariamente orem na língua estranha, ainda que elas não entendam o que elas estão orando, mas que elas orem 10 minutos nas línguas estranhas, até que elas comecem a receber. Eu oro também que o Senhor ative o dom da interpretação de língua para elas. E para aquelas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo, eu oro clamando que o Senhor derrame do teu Espírito Santo poderoso o dom das línguas estranhas, para que cada um aqui seja empoderada. Receba a língua angelical, receba a língua que vem do alto para cada uma delas, porque isso também é direito e privilégio das filhas do Altíssimo. Eu oro pela mente de cada uma aqui, que o Senhor as ensine, as guie e as leve a manter o estado de paz, de calma e de serenidade diante de toda e qualquer atividade, diante de todo e qualquer problema, diante de todo e qualquer desafio. Sim, Senhor, eu oro para que nós sejamos cabeça, como a tua palavra diz que nós somos. Eu oro pela mente de Cristo para cada uma de nós. Eu nos revisto com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação, do evangelho, da paz, no poder e no nome grandioso do Senhor Jesus. E eu oro para que todas elas voltem amanhã para continuar aprendendo aquilo que o Senhor tem separado para nós aprendermos e aprimorarmos a nossa jornada contigo. Eu oro também para que cada uma das minhas irmãs aprenda a consagrar cada um dos seus planos, das suas atividades, que elas aprendam a descarregar aqueles problemas, aquelas situações e até a vida rotineira diante do Senhor, para que elas aprendam a colocar os planos e os propósitos diante do Senhor. Eu oro para que os olhos delas sejam abertos e elas vejam o teu agir diante das orações que elas próprias estão fazendo por elas, pela família delas, por todas as necessidades delas. Eu oro por aquelas que estavam no negativo, que elas aprendam a arrancar de suas almas todas as dores,
ainda que elas tenham que orar várias vezes até que elas percebam a liberdade que elas já vão estar andando. E enquanto elas não chegam nessa liberdade, eu oro para que elas perseverem. Deus, em nome de Jesus, que a cobertura do teu sangue seja sobre todas nós, sobre a nossa família, sobre o nosso dia, que seja um dia abençoadíssimo, um dia gloriosíssimo na presença do teu Espírito Santo, que seja um dia entusiasmado, um dia cheio de realidade de Deus, um dia cheio do sobrenatural de Deus, em nome de Jesus.